Perfeito, ótimo. Bom, gostaria de cumprimentar a todos aqui, em especial aí o professor João Vinícius, a Beatriz, né? E a todos também aqui prestigiando esse trabalho, né? Eu sou a professora Selma, sou do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense, e para mim é um imenso prazer, de Volta Redonda, tá? E para mim é um imenso prazer estar aqui, né, participando, me informando, né, desses trabalhos aqui. No entanto, desde manhã eu participei desses trabalhos aqui, eu estava prestigiando, e não é a primeira vez que eu estou na área de ciências atuariais, não. Já outras vezes eu tive essa oportunidade, eu tive essa sorte. Foi muito bom. Mas, Beatriz, então eu acho que a gente já pode começar, né? Parece-me que aí são 15 minutinhos, né? Você pode começar a sua apresentação, fique bastante tranquila, que aqui a gente vai conversar, tá bom? Tá bom. Então, esse é meu trabalho, Pagando pelo Crime, Fraudes no Seguro DPVAT e seus impactos à sociedade. O trabalho, como o próprio título já diz, aborda os temas de fraude no seguro e do seguro DPVAT e como uma coisa influencia e impacta na outra. Especialmente o impacto que as fraudes têm no custo do prêmio do seguro DPVAT. Então, nosso objetivo era responder as seguintes perguntas: qual o peso das fraudes para o consumidor final? E se é possível explicar esse impacto por meio da teoria da credibilidade. Primeiro, a gente fala um pouco do seguro DPVAT, que eu acredito que seja um produto bastante complexo por causa das suas peculiaridades. Então, é um produto de contratação obrigatória para todos os proprietários de automóveis. Ele visa custear as indenizações de vítimas de acidentes de trânsito, independentemente se a vítima possui ou não cobertura do seguro, e ele é administrado somente pela Segura Líder, que então tem o monopólio desse produto. Esse primeiro gráfico, ele compara a sinistralidade do seguro DPVAT em relação a alguns ramos de seguro automóvel que são administrados por seguradoras privadas. A gente escolheu esses ramos para utilizar como proxies, como comparativos, porque a gente entende que as seguradoras privadas, por alguns vários motivos, têm melhor mitigação de fraudes do que um produto de seguro obrigatório. Então, a gente consegue enxergar que a curva da sinistralidade, né, excluindo os dois últimos períodos, tem valor relativamente alto, em cerca de 20% da sinistralidade dos outros ramos, especialmente o ramo de automóvel casco e responsabilidade civil facultativa. Para nossa metodologia, a gente usou, como eu citei anteriormente, a teoria da credibilidade, que calcula um prêmio de credibilidade baseado numa ponderação da experiência da carteira da seguradora e um prêmio de manual. O fator ZJ é o fator de credibilidade, que pondera esses dois valores do prêmio, e ele possui valor entre 0 e 1, sendo que quando mais próximo de 1, maior a credibilidade da experiência da carteira da seguradora. E para enriquecer esse modelo, para aperfeiçoar esse modelo, a gente incorpora também o modelo de Bowman-Straub, que destrincha a variável XJ em J carteiras e T tempos. Então, XJ vira um XJT. A gente rodou esse modelo
para os 4 ramos que a gente estudou. A gente vê pelo Z que eles têm... nossos dados foram credíveis suficientemente, tem o Z bastante próximos dos outros, mas a gente pode ver que o nosso prêmio, que na verdade é uma sinistralidade estimada, possui valores bastante próximos do que a gente observou naquele primeiro gráfico. Se eu voltar aqui, são valores bastante próximos, mais ou menos 65 e 85. São esses valores próximos ao que a gente obteve. E que a gente conseguiu comprovar, por esse modelo, que a sinistralidade do DPVAT é bem maior do que os outros ramos, na ordem de 25%. Agora, a gente gostaria de provar que essa diferença é dada pelas fraudes. Então, a gente buscou nos relatórios da CNSEG, todo ano eles fazem uma quantificação de fraudes para todos os ramos de seguro, ou a maioria deles, agora eu não tenho certeza. E a gente foi buscar também um relatório na seguradora líder, que também quantifica essas fraudes do seguro, especificamente do seguro DPVAT. Então, a gente obteve a proporção de fraudes em relação aos sinistros ocorridos e a gente aplicou esse valor em cima dos valores da nossa amostra e a gente obteve o total de 194 milhões para o valor de fraudes e 10 mil fraudes entre 353 mil sinistros ocorridos. Então, a gente utilizou esses números para calcular um novo número de sinistros e um novo valor para esses sinistros, de acordo com o que a gente tinha na nossa amostra, obtendo um prêmio estatístico, que antes era de 8,577 e passou a ser, sem as fraudes, 6,359. Ou seja, teve uma redução sem as fraudes de 25,9%. Ou seja, bem próximo da diferença que a gente tinha visto pela credibilidade. Em seguida, a gente calculou a soma desses valores reduzidos no todo o período da nossa amostra, de 2006 a 2020, e ajustou para ver se eles realmente iam ser equivalentes aos outros ramos e qual seria o ganho não, mas qual seria a economia para a seguradora caso não houvessem essas fraudes. Então, a gente ajustou a sinistralidade nesse gráfico e dá para ver que ficou muito próximo do que a gente observou. E somando todos os valores com a sinistralidade reduzida, a gente obteve o valor de 15 bilhões e 400 milhões de reais. Então, praticamente 1 bilhão por ano podia ter sido economizado devido às fraudes. Então, nas conclusões, a gente conseguiu comprovar e evidenciar pela teoria da credibilidade que realmente a sinistralidade do DPVAT é bem maior. Isso se dá tanto pela habilidade das seguradoras privadas de mitigar o risco, investigar o risco com mais profundidade, tanto quanto pela obrigatoriedade da contratação do seguro DPVAT e também do monopólio da seguradora líder. Todos esses fatores, eles impedem que o consumidor escolha onde ele quer comprar, escolha o melhor preço que se ajuste para ele e também impede que a seguradora selecione os riscos, selecione alguns fatores que podem aumentar ou diminuir a sinistralidade do produto que ela administra. E quanto ao valor, novamente a gente viu que poderia ter uma redução de cerca de 25% no valor do prêmio e
a gente estimou a economia agregada para a sociedade de 15 bilhões, aproximadamente, que estariam à disposição para alocar em momentos de necessidade, como, por exemplo, uma pandemia. É isso. É isso. Isso é muito, nossa. Muito obrigada, Beatriz, aí, pela apresentação, pela brilhante apresentação. Obrigada, eu que agradeço. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro que quando eu fiz a leitura desse artigo, primeiro, assim, foram tantas descobertas para mim, foi tanta novidade, foi tão informativo para mim que eu pensava a todo momento, gente, todo mundo tem que conhecer, tem que ter essas informações têm que ser divulgadas, entendeu? Isso é muito bacana, isso é muito importante. Então, para mim, a princípio, esse artigo ele representou um conjunto de informações de grande envergadura, sabe? Então, assim, eu gostei demais de todos os artigos. Esse, né, vamos começar por esse aí, né? E aí, né, quando a gente, para mim, ele está um trabalho completo, ele tem uma estrutura muito bacana, você foi muito bem orientada, mas já era de se esperar, né? E aí, eu quero dizer o quê, né? Quando a gente faz avaliação, né, uma análise assim de um artigo como esse, né? Claro que, com certeza, vocês têm o objetivo aí de fazer uma publicação, né? Uma publicação internacional. E aí, né, quando a gente é convidada para participar desses eventos assim, a gente tenta contribuir de alguma forma, não de todas as formas, mas de alguma, ou uma ou outra forma, a gente consegue passar alguma coisinha, né? E aí é o seguinte, a primeira delas, né, em relação à originalidade do seu trabalho. Em relação, por exemplo, a estrutura, é uma estrutura completa, é uma estrutura bacana, um resumo, né? No caso, o Abstract, ele está completo, e claro que para cada periódico, né, que vocês forem enviar esse documento, né, ele vai ter que ser ajustado às características, à demanda daquele periódico, né? Então, assim, longe de mim falar qualquer questãozinha se tá extenso, se não está. Às vezes tem artigo que, por exemplo, no I3Es hoje, você tem que publicar só tema, problema, objetivo e a metodologia. Referencial teórico já cai fora, né? Que é bem uma característica de um trabalho como esse, né? E é de ponta, né? E aí, né, então, no que diz respeito à originalidade, né, esse trabalho, né, de tudo que eu consultei, porque eu fui buscar trabalhos correlatos, né, ele é um trabalho original, E aí é o seguinte, né, isso tem que ser destacado, o valor desse trabalho aí nessa introdução, nessa apresentação. Eu acho que vocês têm um produto muito bacana e tem que valorizar esse produto aí, entendeu? Então, essas contribuições aí, elas têm inerentes a isso. Ou seja, o trabalho é completo, o que a gente já está falando seria para uma produção científica, para uma publicação internacional, entendeu? Muito bacana. Então, ele tem uma originalidade, sim, né? Ele são informações apropriadas e significativas, mas tem que ser melhor destacadas aí, né? Implicitamente, ele tem essa contribuição, ele tem o produto aí nessa introdução, né, de originalidade, ele parte de um gap na literatura, né? Então, ou seja, ele vai contribuir com toda certeza, basta fazer uma leitura dele, mas tem que destacar, é muito importante, né? Num segundo momento, né, a segunda análise que a gente faz é o alinhamento do referencial teórico com os objetivos a serem alcançados e se esse referencial teórico suporta a estrutura metodológica, né? E o artigo as bases teóricas e conceitos, elas suportam perfeitamente. Então, o referencial teórico é ajustado
à metodologia e aos objetivos, tá? Então, eu digo isso. Então, em relação ao referencial teórico, né? Claro que às vezes tem uma outra redundânciazinha, alguma coisinha assim, mas quando a gente vai fazer esses encaminhamentos, a gente vai eliminando uma ou outra palavra, né? Vai ajustando isso aí, né? Mas tá muito bacana, tá excelente. A outra coisa, né? Em relação à lógica, cadência, né? Não só do artigo, né, do texto completo, mas entre os parágrafos, né? Então, tem essa interface entre as ideias, né? Então, tudo isso foi analisado e está muito legal, né? O que mais que a professora Selma destacou aqui? Em relação à metodologia, né? A metodologia. Um minutinho aqui. Em relação à metodologia, a metodologia, ela parte de uma base teórica, né? O que a gente precisa para ter a metodologia, né? Ela parte de uma base teórica, né? Ela tem uma... Só um minutinho aqui. Só um minutinho, por favor. Ela parte de uma base teórica, ela resolve o problema de pesquisa que se propôs a resolver, né, ali na introdução, né? Foi possível analisar e identificar se existe realmente essa fraude, essa economia, né, dentro dessa série que vocês escolheram para analisar, né? Então, isso tem que ficar assim muito claro, ou seja, e aí é o seguinte, eu utilizei essa teoria, né? Não importa, quando a gente vai escolher uma modelagem, não interessa, a gente não tem a origem dos modelos. Então, quem define, ou seja, esse modelo, essa teoria, ela já foi validada. Então, qual é o problema da gente incorporar na nossa modelagem? Entendeu? Então, é uma escolha de vocês. Então, não tem que, ou seja, é importante ter a justificativa dessa escolha, mas ou seja, ela já está validada, então, ou seja, não tem que explicar essa teoria. Então, ou seja, só por isso, esses procedimentos metodológicos, eles já são válidos. Então, está uma estrutura metodológica robusta, né? Consistente, né? E que suporta os objetivos e permite alcançar o problema que vocês apresentaram, o problema de pesquisa, né? Em relação à discussão metodológica, né? Em relação à discussão dos resultados, né? Em relação aos resultados, ou seja, né? Vocês foram apresentando os resultados, né? A partir da metodologia, ou seja, não teve uma análise crítica aí nos resultados, não é necessário ter essa análise crítica nesse momento de resultados, né? Não é necessário, ou seja, vão descrever os resultados. Os dados são esses, os resultados são esses, a modelagem permitiu concluir isso, né? Evidenciou isso, então é isso mesmo, ou seja, apresentar, porque a modelagem, né? Ela trabalhou, né? Ela processou. Então, num segundo momento, né? Aí, quando a gente parte para, né, essas discussões, né? As conclusões apresentadas aí, as conclusões foram muito bacanas, né? As conclusões foram muito bacanas, mas é o seguinte, né? Uma coisa que é fortemente demandado, né? E que isso aí é importante mais uma vez, né? Ou seja, as conclusões, sim, vocês colocaram, está alinhada com a discussão, a metodologia, a introdução, sim, está alinhada, mas uma coisa é muito importante, né? As implicações, né?
essas implicações têm impactos aí para a sociedade, né? Tem impactos para a academia, né? Tem impactos para a gestão, tem impactos para os gestores governamentais? Tem. É um trabalho de políticas públicas, né? Ou seja, né? Olha, um trabalho tão informativo como esse, como ele pode subsidiar os gestores governamentais, entendeu? Então, ou seja, vocês colocaram ali no título, veja só, as conclusões amarrando com o título, né? Apresenta impactos para a sociedade? Sim, vocês referenciaram isso ali nas conclusões, mas, ou seja, foi muito mais, né? Foi muito além da sociedade, né? Tem atores ali participando da sociedade. Tem o governo, ele tem um impacto para o governo e é um instrumento de políticas públicas, né? Como vocês mesmos, né, referenciaram anteriormente ali. Num segundo momento, ele tem um impacto para a academia? Sim, ele tem um impacto para a academia. Qual é o impacto que ele tem para a academia? É um avanço nesse corpo de conhecimento que até então é parte de um gap na literatura, né? Então, eram essas algumas considerações, mas assim, o trabalho está perfeito, está bacana, e eu confesso assim, que eu me deliciei fazendo essa leitura, né, e me informando sobre o que vocês apresentaram aí, né? É um trabalho de referência, é um trabalho que tem que ser destacado, tem uma qualidade, e a última das perguntas é, o trabalho tem, qual é a qualidade da comunicação desse trabalho? O trabalho conseguiu, né, comunicar bem, né? Sim, o trabalho conseguiu comunicar bem, entendeu? Então, ou seja, uma coisa, por exemplo, se eu quiser, professora Selma, né? Me diga aí a hora que tiver uns 10 minutinhos aí, tá, gente? Tá? E aí, por exemplo, se eu quiser, professora Selma, reproduzir, replicar essa modelagem apresentada aí por vocês, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Essa receita que vocês passaram, eu consigo implementar? Eu consigo. Então, ou seja, isso fica caracterizada que os procedimentos metodológicos, né, eles têm essa robustez, entendeu? Então, ou seja, eu fiquei muito feliz, né, de ter avaliado esse trabalho aí. Parabéns a você, Beatriz, parabéns ao professor Luiz, né? Eram essas as minhas considerações, né? 10 minutinhos já? Né? Assim, agora vamos passar aí, né, as palavras aí, né, quem quiser, né, contribuir, né, para esse trabalho, fazer algum questionamento, por gentileza. Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma questão. Então, primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho. Achei interessantíssimo. Assim, eu já tinha visto trabalho sobre fraude do DPVAT, mas tudo muito fraco. De vocês, não. Trabalho atuarial. Gostei muito. Deixa eu perguntar uma dúvida. Não sei se eu entendi corretamente um ponto do trabalho. Um ponto importante me parece a diferença de sinistralidade entre os diferentes tipos de seguros. E aí vocês comparam o DPVAT com os outros, APP, seguro de casco, essas coisas aí. Uma parte da diferença de sinistralidade que vocês veem, e que me parece ser o começo para olhar se a possibilidade de fraude, poderia estar atrelada à diferença de perfil de quem usa o DPVAT, de quem usa o outro seguro privado? Porque, assim, teoricamente, não sei se vale sempre, quem usa o DPVAT é quem não tem o seguro privado. E aí, quem não tem o seguro privado, provavelmente tem um carro mais velho, em piores condições, alguma coisa assim. O perfil do automóvel, e talvez, não sei, do condutor é diferente. A pergunta é se isso poderia, de alguma maneira, ser relevante ou não. Muito obrigado pela pergunta. Luiz, na verdade, quem usa o DPVAT é o acidentado. Então, São na as verdade, vítimas. isso não tem a ver com a vítima, não a ver com o condutor. Então, no fundo, o que importa mais é para fins da indenização do que propriamente dito pelo perfil do condutor como do utilizador. Mesmo quem tem seguro de automóvel pode ir lá requerer indenização, a depender dos seus tetos, limites e condições de acidente, né? Se foi morte ou acidente pessoal, por algum motivo qualquer. Mas
Como isso tem a ver com o perfil da vítima? O perfil do condutor importa menos. Então, realmente não há por que discriminar em termos de classificação de risco, fazer seleção. O ponto importante aqui é a questão do monitoramento das entidades privadas. Então, quer dizer, as firmas privadas, por poderem fazer seleção de risco, aí sim, de quem tem potencial de sofrer essa indenização, ou gerar essa indenização, no caso do responsabilidade civil facultativa. E o DPVAT, por ser uma contratação compulsória para toda a sociedade, não ter essa possibilidade, pode haver um indício de viés de antisseleção no caso do DPVAT, mas não pelo fato de ter o perfil do condutor, mas sim pelo perfil da vítima. O problema, não se tem informação das vítimas abertas. Então, o que a gente tem, no fundo, é o perfil aí sim, de sinistralidade do ponto de vista das firmas privadas, vis-à-vis o que acontece no seguro obrigatório. É só isso. Tá mudo, Luiz, eu não consegui ouvir. Legal, porque daí um ponto que talvez pudesse ser pensado, eventualmente, é o desenho que a gente tem do seguro obrigatório, porque a gente obriga o cara a contratar uma seguradora líder que não tinha concorrência. Pois é. Não obrigatoriamente esse é o melhor modelo. Podia ser um modelo que tem alguns estados dos Estados Unidos, que é você tem que contratar um seguro. Aonde? Escolha. Uhum. Tanto nos Estados Unidos, como a gente fez o mapeamento, né, Bia? Na Itália, na Europa também tem esse modelo, em que, inclusive, há um mecanismo de subsídio governamental para a contratação por parte dos agentes indivíduos, né, dos agentes econômicos privados. Agora, no nosso caso, o fato de não ter essa concorrência é extremamente danoso. E aí o reflexo natural é isso que a gente enxerga, quer dizer, índice de sinistralidade para produtos similares, 25% superior. E quase que total... Vamos lá, né? A gente não consegue ser taxativo nesse aspecto, mas boa parte dessa explicação está nas fraudes, porque os relatórios, de novo, agregados das fraudes, eles indicam que, de fato, há 25% de gastos adicionais inesperados, para além daquilo que se cobrou de E esse valor 15 bi, ele fala muito alto. Esse valor fala muito alto. Só entre nós aqui, Luiz, que ninguém nos ouça, mas a gente foi acusado até de ser panfletário, porque 15 bi é um valor muito alto e ele paga meio Bolsa Família no ano. É muita coisa. Chega a ser indecente de tão ignorante. Então, o que se precisaria fazer, e essa é a nossa recomendação, como a professora Selma mencionou, a gente está numa interface aqui de subsídio de políticas públicas, porque a gente tem que repensar esse desenho. Aproveitar que teve a discussão de cancelar, não cancelar, volta, extingue esse negócio, para de ser a líder e vai para a caixa. A gente tem que aproveitar esse momento para ter algum tipo de subsídio empírico, como é a nossa tentativa aqui, de falar o seguinte, gente, a gente tem que rediscutir esse modelo, porque esse modelo não está funcionando. Então, você vê que a discussão foi ruim. A discussão devia ser avalia. Aí vê o que acontece, quadro melhor, depois vê o que faz. Exatamente, esse é o ponto. Não, joia, excelente. Muito legal. Parabéns, Beatriz. Obrigada, professor. É isso aí. E outro, eu queria só puxar também, aproveitando essa fala do professor Luiz, que são raríssimos os casos que usam teoria da credibilidade, a Bia sofreu para achar literatura sobre isso, e mais do que isso, usando o modelo de Bullmann-Straub ainda mais, porque o que a gente fez foi a decomposição intertemporal do índice de sinistralidade. A gente incorporou o aspecto longitudinal dessa sinistralidade para fazer a avaliação. Essa talvez seja a grande beleza metodológica desse trabalho. Uhum. Mas alguém gostaria de dar algum insightzinho aí? Fique à vontade, tá? Nós temos aí mais 2 minutinhos. Somos todos ouvidos. Tudo bem? Podemos seguir em frente, então? Ok? Então vamos lá, né? O próximo trabalho aí quem? O Gabriel e João Vinícius. Uhum. Sim. Gabriel? Alerta. Gabriel, se você puder, por gentileza, compartilhar a tela. E uma boa tarde para você, boa apresentação. Sim. O que é interessante de todos esses trabalhos, que de uma forma ou de outra eles estão dialogando, né, com todos nós, né? Então isso
Isso é bastante interessante, né? Sim, cadê o Gabriel? Pode estar compartilhando. Agora foi, Gabriel. Gabriel, você nos ouve? O microfone está mudo. Não sei por quê. Engraçado que não aparece um microfoninho na sua fala, quer dizer, travado. Gabriel? Né? Não estaria funcionando. Gabriel, está nos ouvindo? Acho que ouvindo ele está, só conseguindo falar é que não. Ah, tá. Colocar no chat para ele. Quem está nos prestando suporte poderia resolver essa questão para nós? Professora, a gente está tentando fazer a troca aqui do... O que a gente consegue fazer aqui é tentar mexer um pouco na configuração do Zoom, mas se for algum problema do microfone dele, porque está aparecendo aqui para a gente, tá vendo? O ícone está desmutado, então eu não sei se é alguma questão do equipamento que o Gabriel está usando. Uma alternativa, se vocês me permitem, é talvez inverter a ordem, daí o Rodrigo apresenta antes, aí o Gabriel resolve os problemas de microfone e aí a gente dá seguimento. O que vocês acham? Podemos. O próximo já está aqui. Tudo bem, Gabriel? Ou ainda não? Aí a gente só vai precisar que você descompartilhe, Gabriel, a tela, porque daí o Rodrigo compartilha na sequência. E aí você faz o teste do microfone, por favor. Tá bom? Valeu. E aí, Rodrigo, seu microfone está mutado. Aí a gente precisa fazer um teste também para ver se está tudo certo. Sim. Está funcionando? Sim. Perfeitamente. Está ótimo. Então, boa tarde a todos. Vou apresentar o trabalho intitulado O Anut Puzzle no Regime de Previdência Complementar Brasileiro, que foi elaborado no ano passado, conjuntamente com o professor Luiz Eduardo Afonso. Inicialmente, uma breve introdução do referencial teórico. Em 65, o IARI demonstrou que as rendas vitalícias seria a melhor alternativa para o indivíduo maximizar seu consumo ao longo da vida, que é de duração incerta. Contudo, cerca de 20 anos depois, Modigliani identificou uma discrepância pelas evidências empíricas, porque as anuidades vitalícias eram extremamente raras. E isso ele estava olhando para os Estados Unidos, em que a participação de anuidades era em torno de 5% do mercado. Então, podemos imaginar que em outros países a participação é ainda menor. Desde então, muitos autores passaram a abordar o que se convencionou chamar de Anut Puzzle, que foi essa discrepância apontada por Modigliani. Aqui, Alexandrova e Gazzetti analisaram 89 de tantos outros artigos sobre esse assunto. Então, a literatura internacional é bem extensa, trabalha bastante tempo com esse tema. E um dos autores, por exemplo, é David Doff, que apontou que provavelmente essa discrepância, essa anomalia no mercado, ele decorreria de aspectos comportamentais, como, por exemplo, o framing effect, que eu vou até comentar um pouco mais para frente, um possível exemplo dele. Quando vamos para o Brasil, o objetivo do trabalho não foi demonstrar o como ou o porquê o Anut Puzzle ocorre no Brasil, mas foi mostrar algumas evidências de que ele ocorre. Porque a literatura nacional não aborda muito a fase de desacumulação de benefícios. Ela foca muito na acumulação de benefícios, ou aspectos regulatórios, mas a fase de desacumulação ainda é pouco abordada. Talvez porque os planos que trazem essa questão, eles são relativamente jovens, a maioria deles surgiu nos anos 90, alguns nos anos 2000, e talvez essa questão ainda não tenha surgido com tanta força no dia a dia dos indivíduos. Muitas pessoas ainda estão para se aposentar, então esse é um aspecto que pode influenciar, mas certamente é uma questão que vai ganhar relevância aí cada vez mais. E
Voltando à questão das evidências, algumas que foram identificadas aqui, por exemplo, Moscone, numa pesquisa para a OCDE, sequer mencionou o Brasil. Apesar de ser uma população uma das maiores do mundo, o Brasil nem aparece. E olha que ele menciona países que o mercado é pouco significativo. Uma outra evidência é que, entre as rendas fechadas, que não têm fins lucrativos, a oferta de benefícios vitalícios, aqueles planos que não são BD, ou seja, os planos que são mais novos, 60% deles não oferecem benefícios vitalícios. Estão classificados lá como contribuição definida. Quando ele oferece, aí ele fica classificado como contribuição variável. E, de certa forma, ele é a menor parte. Outra evidência. Planos abertos oferecem com muita recorrência a taxa de juros zero no cálculo da anuidade. E isso tem um impacto expressivo, deixa a anuidade muito mais cara. E talvez por isso, a massa de benefícios pagos por unidades abertas é muito pequena. Ela teria potencial de pagar, mesmo considerando que são planos relativamente jovens, ela teria potencial de estar pagando muito mais. Então, isso demonstra que provavelmente os indivíduos estão optando por sacar tudo de uma vez ou sacar um prazo muito curto apenas por uma questão de incentivo fiscal. Então, todo esse cenário ali evidencia ali que, sim, temos anuidade plano no Brasil. Mas, para avançarmos na análise disso, precisamos antes entender melhor como que as anuidades que são oferecidas aqui funcionam, qual é o desempenho delas, em que condições, elas são vantajosas, não são? A gente tem que ter uma ideia disso. E isso é em relação ao que podemos entender como atualmente justo. Como é uma falta de dados, a gente não tem informações suficientes, os bancos de dados estão fragmentados, muita gente não se aposentou, muita gente vai tomar decisões, a gente acaba tendo que recorrer a métodos de simulação. E é o que foi feito aqui no trabalho. A gente utilizou a distribuição de Gompert, é uma distribuição antiga, já clássica. Ela é relativamente simples, ela utiliza basicamente 2 parâmetros. E ela, a partir de uma força de mortalidade, ela nos leva às outras funções. Cada uma delas tem uma utilidade para o trabalho que foi desenvolvido. A função de sobrevivência, por exemplo, ela é utilizada para obter o alfa e o beta a partir do método mínimos quadrados ordinários. Isso porque a força de mortalidade, na hora que a gente vai usar uma tábua, geralmente descola, então ela funciona melhor para essa finalidade. A função densidade e probabilidade, ela nos permite conferir os resultados obtidos pelo modelo, para identificar se ela está consistente com a tábua de mortalidade que a gente utilizou como referência. E a função de distribuição acumulada, ela permite que, a partir da inversa dela, a gente gere o tempo de vida futuro aleatório. Porque a grande incógnita, quando vai falar de anuidade, é quanto tempo o indivíduo vai viver, isso ninguém sabe. O indivíduo tem que planejar a aposentadoria dele e ele não sabe o tempo que ele vai precisar usar recursos. E de certa forma, assim, individualmente, continuaremos sem saber, mas considerando o agregado, a população, numa simulação a gente pode saber qual é o tempo de vida futuro que cada indivíduo terá. Então, a gente utiliza aqui um método de transformação inversa, um método já tradicional. Há algumas condições para poder usar esse método, foram atendidas lá pela função FDA, uma delas é que a função tem que ser estritamente crescente, que é o caso. Então, com isso, a gente consegue gerar aqui a população e obter o T0. O T0 ele vai ser necessário para a gente ter ali o TX, que aparece na fórmula do valor presente. Porque eu preciso descontar todas as rendas que o indivíduo vai receber daqui até o final da vida dele, a uma da taxa, mas tem que saber que horizonte é esse. Então, para T0, descontar a idade de aposentadoria, que é X, aí é definida, no caso 60, 75 anos, e eu tenho um horizonte que eu vou praticar esse desconto. Com isso, eu partindo da renda bruta anual, que é basicamente o capital inicial, que é CW0, dividido pelo preço da anuidade, que é aquele azinho ali que está no divisor, juntando os dois, fazendo a multiplicação, eu chego no VPL. O VPL dividido pelo valor inicial que foi pago na anuidade, eu chego no MWR. E com o MWR eu já tenho ali uma visão de se o indivíduo ele recuperou o que ele pagou, se ele recebeu a mais, se ele recebeu a menos, consigo ter ali o desempenho dessa anuidade ao longo do tempo. E essa foi a ideia ali do trabalho. Tudo isso que apresentamos nos diz a respeito à sobrevivência da população, do seu tempo que vai ser pago o benefício. Agora tem que saber o preço. A anuidade ela tem um preço. A anuidade que a gente está considerando aqui é a vitalícia fracionada, que aqui no Brasil a gente trabalha com pagamentos mensais.
Então, a gente já considerou a forma completa. O que influencia mais, o que é central, e até a gente vai mostrar nas conclusões, é a taxa de juros, que vai entrar no fator de desconto, e a probabilidade de sobrevivência, que é dada pela taxa de mortalidade. Então, a gente precisa definir as premissas das anuidades que vamos usar ali para fazer essa simulação. Essas premissas elas foram obtidas a partir de uma análise das entidades abertas e fechadas, do que elas estão praticando. Então, optamos ali entre até 2000 OBR 2015, taxas entre 0 e 4,5, idade de 60 a 75. É até possível o indivíduo aposentar mais cedo, mas considerando a reforma da Previdência que houve recentemente, o 65 tenderia a ser mais central. Taxa de carregamento, não temos informações sobre ela aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela é aplicada, seria em torno de 10%, segundo a literatura diz, mas aqui no Brasil não temos informação. E como o nível de taxa de juros aqui é muito mais alto, a entidade ela tem como fazer as margens dela a partir disso. Então, consideramos como não incidente. E o fracionamento, consideramos aqui como 12 parcelas. Poderiam ser 13, já incorporando o 13º. Mas, por uma questão de simplificação, nós mantivemos 12, até pela forma como foi estimado lá o T0. É importante termos em vista, antes de interpretar os resultados, o que a gente considerou como um cenário totalmente justo. Porque os resultados eles são relativos. Eles são em relação a algo que é altamente justo. Então, a gente considerou que a mortalidade ela vai se dar pela T2000. Então, ela é um pouco acima do que o IBGE fornece. A gente está considerando que a população que tem acesso a esses planos tem uma experiência de mortalidade, uma sobrevida maior. E nós consideramos aqui a taxa de juros real de longo prazo de 3%. Isso considerando um cenário de longo prazo, com estabilidade e crescimento econômico. Ele não reflete exatamente o cenário de 2019, 2020, até porque a taxa de juros no Brasil ela tem uma oscilação razoável ao longo do tempo. Mas seria 3 e isso estaria sendo visto, por exemplo, no futuro, na taxa praticada pelo governo no título público como a NTNB. Então, essa seria aí uma premissa ali de estabilidade. E, a partir dessas premissas, a gente obteve ali os resultados. Aí, o que já podemos perceber é a mortalidade ela tem relevância aí no MWR. Usar a tábua T2000 ou usar a BR já influencia em 5 pontos percentuais os resultados. Aqui a gente aproveitou que estava no box plot, colocamos aqui também em função das taxas. E aí já fica evidente já também que a taxa, quanto mais alta ela é, ou seja, quanto mais o desconto, melhor é o retorno. A gente observa ali que no cenário ali com taxa zero, a T2000 está dando 70%, ou 65% com a BR. Então, reduz bem. Então, é muito caro, na verdade, nesse caso. A taxa de juros ela pode ser ainda mais relevante no impacto. Por exemplo, eu percebi aqui que de 0 para 4,5 muda totalmente ali as perspectivas. No 0, vai conseguir no máximo em torno ali de 1,3. Com 4,5 passa de 2. E ainda falando assim, a menos sobrevivência. O indivíduo que pegou 1,3 lá com 0 sobreviveu além dos 100 de 10 anos lá. Foi um dos últimos sobreviventes. Os resultados adicionais, embora esse aspecto aqui não peça o adiamento, não desaconselhe o adiamento da aposentadoria, é importante ter em vista também que o adiamento da aposentadoria aumenta a dispersão do MWR. Então, se o indivíduo opta por diferir a aposentadoria dele por uma anuidade vitalícia ou mesmo adiar, isso pode influenciar depois ali a cobertura dele. Aumenta a probabilidade de ele receber ali um percentual, um múltiplo abaixo de meio. E quando a gente vai olhar também aqui no MWR por sexo, identifica que há uma certa diferença ali no padrão. Não assim, violenta, mas ela tem uma certa significância. Os homens eles têm uma dispersão um pouco maior. Um pouco mais probabilidade de ficar abaixo de meio, um pouco mais de ficar acima de 1,5. Isso pode ter alguma implicação, até, por exemplo, no planejamento previdenciário de um casal. Isso pode ter alguma implicação. Aí, pelo exposto, está até no coração da fórmula que calcula, né, o preço dessa anuidade, tábua de mortalidade e, especialmente, taxa de juros são cruciais.
Então, conhecer o que está compondo essas duas variáveis é fundamental. O indivíduo que estiver contratando isso sem saber minimamente disso, ele correrá o risco de estar fazendo ali um péssimo negócio. As anuidades ofertadas no RPC tendem a ser uma média inferior a 1. Isso não é uma grande surpresa, mas chama um pouco a atenção de que é bem consistente em diversos cenários, mesmo considerando que a taxa atualmente justa é de 3, em alguns casos é bem abaixo. Deu 0,65, eu considerei 3, mas se tivesse considerado que fosse 4, aquele MWS é ainda menor. Então, isso chama um pouco a atenção. E voltando à questão do framing effect, que comentei por cima anteriormente, o enfoque que é dado para esse produto pode influenciar consideravelmente ali, tanto para a expansão quanto para a contração do mercado. Porque como eu encaro como investimento, e a previdência complementar no Brasil ela é vista como uma alternativa de investimento, eu convido o indivíduo a olhar mais para a cauda esquerda. E aí ele vai olhar lá múltiplos no meio, abaixo de meio, e pode achar desinteressante. Agora, se olhasse mais no aspecto securitário, previdenciário, per se, ele olharia mais para a cauda direita. E ali ele veria a proteção ao risco de longevidade. E até a possibilidade, até que significativa, probabilidade significativa, de ele recuperar ali até o dobro daquilo que ele pagou. Então, essa questão das estratégias, como se comunica esses produtos, é importante. Para o momento é isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço a atenção de todos. Eu deixo os contatos. Muito obrigado. Sim, muito obrigada, Rodrigo. Parabéns pela apresentação, né? Parabéns ao professor Luiz Eduardo também aí nessa orientação. E a minha primeira pergunta é: esse trabalho ele é de quê? De dissertação, de tese? Não, ele foi de TCC. É um trabalho de TCC? Isso. Muito bacana, muito bacana. Rodrigo, é o seguinte, ele está tão completo esse trabalho, o trabalho de vocês, ele está tão completo, um trabalho que você pega o resumo dele, o resumo ele tem todos os requisitos, né, demandados para um resumo, né? Então, super completo. Quando você analisa a apresentação desse trabalho, né, ele tem todos os requintes, né? Ou seja, vocês fazem uma abordagem, vocês apresentam uma contribuição, ou seja, o porquê desse trabalho, né? Vocês comparam com outros trabalhos da literatura internacional, vocês fazem esse paralelo o tempo todo, né? Ou seja, vocês fazem, fazem um comparativo, né? Vocês buscam a literatura internacional e compara com o estado da arte de lá e o estado da arte de cá, o estado da prática de lá e o estado da prática de cá. E isso foi feito o tempo todo, do resumo da introdução até as conclusões, né? Então, isso foi muito bacana, né? E aí é o seguinte, deixando muito claro que não tem trabalho nenhum desenvolvido aqui no Brasil, né? Ou seja, avançou muito pouco, né? O estado da arte avançou muito pouco, né? Bem como o estado da prática, né, professor José Afonso, avançou muito pouco aqui, né? São 2 ou 3 trabalhos, né, que vocês referenciaram aí, né, pontuaram aí muito bem, né? Então, assim, é um trabalho, buscou-se, né, uma modelagem, né, fez uma avaliação utilizando o indicador que já é utilizado, né, abordou as experiências de outros países, tudo bem, já é um indicador utilizado, mas, ou seja, trouxe como um parâmetro para essa metodologia de vocês, né? Então, ou seja, uma coisa que, assim, quando a gente analisa o conjunto, toda a estrutura, né? O trabalho está robusto, o trabalho tem originalidade, você tem um referencial teórico que faz um paralelo com a literatura internacional, né? Então ele está robusto, ele não está sobrando, ele não tem sobras, né? Ele está muito ajustadinho, né? Essas bases teóricas e muito alinhadinha com o objetivo da pesquisa também, né?
Num terceiro momento, quando a gente analisa os procedimentos metodológicos, né, muito claros, né, os passos, né, ou seja, é possível, né, reproduzir, replicar essa metodologia que vocês apresentaram aí? Sim, vocês deram esse passo a passo que é possível, né? Aí eu pergunto uma coisa para vocês, né? Aí quando chega ali na discussão dos resultados, nas implicações, apresenta também, né, uma contribuição significativa que o trabalho traz, né? E aí eu pergunto uma coisa, né? Quando se compara, uma pergunta agora a título informativo, quando se compara ao cenário internacional, o Brasil, como está a posição do Brasil? Avançou, está avançando em relação a essas anuidades aí, essas características? O que a gente pode identificar para o momento, a tendência é esse assunto ganhar relevância, até exemplo do Chile. Essa discussão da reforma de previdência, eventualmente um regime de capitalização, mas o uso do RPC para fins de complementação, ele ainda observa alguns problemas. Que as entidades abertas, focando em investimento. Então, capta e geralmente paga de uma vez só em parcelas. E quando a gente vai olhar para as fechadas, elas estão procurando expandir. Com o quê? Com planos que são chamados aos instituídos. Só que os planos instituídos não podem oferecer anuidade. A legislação definiu ali que eles podem só oferecer benefícios de contribuição definida, que são temporários, esgotam ao longo da vida. Então, falta até uma questão de marco regulatório, incentivo, para a oferta de anuidades. Falta também algum instrumento, eventualmente, ali, para que as entidades possam fazer um hedge. Porque a entidade mesmo ela pode ter dificuldade de como que ela vai administrar o risco de longevidade, porque ela não sabe se o indivíduo, com o tempo, ele vai viver muito mais ou se vai viver menos. E ela acaba evitando oferecer esse tipo de benefício. Então, a situação que a gente está observando no Brasil está um pouco nessa linha. A oferta está ficando restrita. Falta o marco regulatório mesmo para institucionalizar e porque mostrar a importância, né, através desses trabalhos, mais uma vez eu ressalto, eu referencio, né, que através de trabalhos como esses, né, essas contribuições é que a gente contribui para os avanços da sociedade, né? Então, a pesquisa ela tem esse objetivo, né? De avançar não só no corpo do conhecimento acadêmico, mas também no estado da prática, né? E um trabalho como esse, veja você, ele dá o caminho das pedras, né? Ele dá ele é um campo de oportunidades, né? E assim, o que assusta, né? E muitas vezes, né? Até vocês referenciaram muito bem, é que mesmo no cenário internacional, às vezes ele tem uma certa resistência, né? Mas talvez essa certa resistência ela deve justamente ao marco regulatório, né? Isso, quando tem algum problema institucional, né, essas questões aí, isso aí talvez pode ser uma restrição, uma limitação, né? Quando a gente leva para o lado das políticas públicas, né, as políticas governamentais, pode ser o fator de restrição, né? Porque, ou seja, não é ruim, né? Ou seja, você mostrou ali em que condições que ele atende, né? E eu particularmente, eu achei bastante interessante, né, o caminho que vocês tomaram para mostrar, né, quando a metodologia é eficiente, em que situações, em que condições, né, ela é uma alternativa e em quais situações ela deixa de ser uma alternativa viável, né? Então, essas eram as minhas considerações. Parabéns aí pelo trabalho, né? E, mais uma vez, ele foi um trabalho informativo. Tem que ser publicado, está um trabalho completo, apresenta aí as contribuições, essas implicações. Eu acho que ainda tem que avançar mais nessas implicações para valorizar mais um trabalho tão bacana, tão lindo como esse, extremamente completo, né? Então, assim, é raro você encontrar um trabalho de TCC, né, tão completo assim, né? E olha que a gente, né, velha de estrada, né? A gente conhece muito bem. Então, parabéns aí, tá? Estou sendo, assim, Obrigado. extremamente sincera.
Sei, professor. Alguém gostaria de dar uma palavrinha aí? Fique à vontade. João Vinícius. Eu queria fazer não é uma contribuição, porque realmente o trabalho é tão, sei lá, completo que é difícil a gente dar alguma contribuição. É mais uma dúvida que eu tenho a respeito. Primeiro, Rodrigo, Luiz, excelente trabalho. Rodrigo, ótima apresentação e muito clara, o que é sempre muito importante para contextualizar, colocar todo mundo na mesma página, né? As evidências que vocês trazem, elas estão mais ou menos de acordo do ponto de vista individual, quer dizer, que os indivíduos eles talvez não estejam tomando suas decisões mais racionais, ótimas ou alguma coisa assim, com as evidências do resto do mundo? É uma dúvida que eu tenho. Não foi possível fazer assim, uma pesquisa, né, diretamente para os indivíduos para obter qual é a impressão deles, né? Até porque falta dados, a gente não tem acesso a esse público. E tem uma questão ainda que muitos ainda irão se aposentar. Mas, assim, até pela experiência que eu já tive já nessa área, há uma tendência, por exemplo, do indivíduo olhar para a média, o valor mensal. Aí, quando vai para a anuidade, tende a ser menor do que, por exemplo, se ele pegar ali um percentual saldo em conta, que ele pegar 1.000%, 1%, o valor da anuidade tende a oferecer uma renda menor. Ele tende a considerar também que ele não vai viver tanto assim a ponto da anuidade valer a pena. Então, uma série de viés cognitivos que levam ele a não considerar a anuidade um negócio vantajoso. E tem uma questão também, particularmente aqui no Brasil ainda, que as entidades não incentivam muito, às vezes até evitam. Elas tiram isso da prateleira ou colocam algum óbice. Então, a gente identifica essas limitações. De um lado, tem a questão do indivíduo, que ele não compreende totalmente o benefício que esse tipo de produto poderia oferecer. De outro, tem as entidades que, de certa forma, evitam essa oferta. E com isso, o mercado fica muito restrito. Tem o potencial de ser muito maior, mas a gente observa isso. Isso não é só no Brasil, em outros países também isso acontece, mas no Brasil a gente nota que isso está ocorrendo e não está sendo abordado. Talvez eu não tenha me feito entender direito. O net worth ratio, ele é uma medida individual, não é? Então, talvez se pegaria por ali alguma sei lá, alguma tendência que as pessoas têm ou que sistemas possuem de distorcer a compra por anuidades das pessoas em função de como elas valorizam o futuro, o presente? É uma medida ali que ele parte do indivíduo, mas no caso a gente está analisando de forma agregada. Isso, então. Mas para mim é agregado. Mas, em particular, para essas evidências, elas são similares no mundo, no caso brasileiro? No caso dessa medida em particular? Não, por exemplo, tem estudos nos Estados Unidos lá que indicam que o MWR ficaria em torno de 1,30 entidades que são vinculadas a empregadores, mas a seguradora ficaria abaixo de 1. Tem estudos ali com dados similares. Isso é muito legal. Eu acho que esse é um ponto que... Eu não sei, Luiz, se você quiser falar alguma coisa, mas eu acho que esse é um ponto muito importante de ser comparado, se for o caso. Só complementar um ponto, porque esse é um ponto central, assim, eventualmente, quem já teve aula comigo já me escutou falar 200 vezes. Vai ver o que as pessoas tomam de decisão quando elas têm que se aposentar, que elas pegam dinheiro. Eu falei, só se tivesse os microdados de decisão real, sai um trabalho daí, né? A gente não tinha, a gente fez de outro jeito, a gente usou um indicador que a literatura usa. Aqui no Brasil, salvo engano, eu não lembro de nenhum trabalho muito sólido, talvez, que trate muito disso. Lá fora tem, aí como o Rodrigo falou, nessa linha. O que, talvez só complementando, indo um pouco, uma edição um pouco na resposta, é assim, para onde tem caminhado a literatura em relação a isso? Como você tem evidências, ao longo do tempo, bastante consistentes da existência do Hammett Puzzle, ao longo do tempo, me parece que a literatura também tem olhado muito para questões comportamentais. Framing, todo aquele conjunto de vieses e de tudo para entender por que as pessoas tomam um tipo de decisão, sei lá, desconto hiperbólico, ou seja lá o que for, que não é exatamente aquilo que a teoria, desde o texto do Yari lá atrás, demonstrou, né? Um paper teórico esse do Yari, no sentido de escolha ótima. Então, a literatura vai por um caminho. O que a gente faz aqui digamos, quase que um meio termo. Pegar uma evidência internacional, a gente não tem acesso a microdado, a gente faz por simulação com um indicador.
Perfeito, excelente, muito legal. Parabéns pelo trabalho, uma vez mais. Ok, parabéns sim, nossa, excelente. Agora vamos aí para o Gabriel. Gabriel, tá tudo certinho? Podemos Boa noite. avançar. Estão me ouvindo? Tá. Tá bom. Agora sim. Então, boa noite. Eu vou falar sobre o meu trabalho. O nome dele é Tijolo Moeda Forte, uma análise da viabilidade da hipoteca reversa no Brasil. Eu fiz em conjunto com o João Vinícius. Introduzindo um pouco sobre o que foi o trabalho, a gente escolheu falar de um produto chamado hipoteca reversa, que é apontado como uma das principais possibilidades de incremento de renda das pessoas de idade mais avançada. É um produto existente nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Inglaterra há bastante tempo. E ele consiste em um contrato realizado entre o indivíduo e uma instituição financeira. No instante da celebração do contrato, o indivíduo passa a propriedade do imóvel para a instituição financeira e essa instituição financeira permite ao indivíduo usufruir produtos desse imóvel. Então, ele pode continuar vivendo nele enquanto estiver vivo. E durante esse período em que estiver vivo, o indivíduo também recebe pagamentos periódicos da instituição financeira, definidos em contrato, geralmente são vitalícios. Nos Estados Unidos existe bastante a possibilidade de um pagamento no momento da celebração do contrato também, como se fosse um empréstimo. E, ao falecimento do indivíduo, a instituição financeira usa o imóvel em um leilão ou uma venda para tentar lucrar em comparação ao montante de dívida formada ao longo do tempo, enquanto o indivíduo estava vivo e recebendo o seu benefício. Então, a nossa motivação para pesquisar sobre isso é porque já existe uma regulação da hipoteca reversa nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e alguns outros países. No Brasil ainda não tem. Atualmente existe um projeto de lei que visa regular. E a gente quis adaptar para o Brasil o modelo de precificação já usado internacionalmente para observar para ter uma noção de como é que seria o mercado aqui no Brasil do produto e verificar sobre a perspectiva da oferta e da demanda, como seria na relação de cada um dos lados com a hipoteca reversa. Então, trazendo aqui uma descrição do produto, como eu já falei, uma pessoa ela vai passar imóvel, então no instante zero ela perde a sua propriedade do imóvel e nos instantes futuros ela recebe um pagamento de benefício. A instituição financeira ela vai comercializar o imóvel no falecimento do indivíduo no final. Então, contabilmente, embora ela receba no imóvel e ela receba como receita no imóvel para entrar contabilmente no ativo, financeiramente ela só vai ter acesso ao imóvel no falecimento do indivíduo. Então, é um produto um pouco diferente, porque, sob a perspectiva da seguradora ou da instituição financeira, primeiro ela paga uma dívida para o segurado, em forma de benefício, para depois capitalizar em cima do bem recebido. Então, existem alguns riscos existentes para o produto. Então, para a demanda, a gente observou alguns principais riscos. Um risco de biometria por morte precoce. Então, ao passar um imóvel como propriedade a um valor muito alto, se um recebe pouco benefício, então não conseguiu usufruir as vantagens. Pode acontecer inadimplência da instituição financeira, em casos de uma administração da gestão da instituição, ou o imóvel pode valorizar, e assim um custo de oportunidade que você negociou um imóvel para receber um valor X, você continua usando o imóvel, mas a valorização do imóvel ela não é passada para você. A seguradora vai lucrar com essa valorização. Sobre a perspectiva da oferta,
Há também o risco de biometria, no caso por morte tardia. Então, a expectativa de vamos supor que foi realizado um contrato de hipoteca reversa com uma pessoa de 60 anos, estimava que ela ia viver mais uns 20. Ela sobreviveu por 40 anos, então são 20 anos a mais de pagamento de benefício, gerando despesa acima do esperado. Pode ocorrer também uma desvalorização do imóvel, então você estimou o pagamento de benefício para o imóvel que valia X, depois ele passou a desvalorizar, então provavelmente você vai ter alguma perda em relação ao que você esperava capitalizar com a venda do imóvel. E, principalmente no Brasil, alguns outros países que esse mercado ainda não está regulado ou não foi completamente regulado ainda, em algumas pendências judiciais, existe um risco judicial. Então, principalmente na Austrália, é um país que ele foi permitida a comercialização, mas o governo não declarou, não regularizou completamente o mercado, então tem algumas regras não definidas. Então, tem alguns casos de problemas judiciais entre empresas e herdeiros de pessoas que adquiriram hipoteca reversa. A metodologia que a gente utilizou para definir a precificação, a gente igualou o valor presente nos custos da seguradora, que no caso são os valores dos benefícios, mais os custos de aquisição e as despesas administrativas, ao valor presente da receita esperada. Então, a probabilidade do indivíduo chegar vivo até o instante TJ, quer dizer, chegar vivo até TJ menos 1 e morrer antes de TJ, vezes o máximo entre 0 e o valor presente da diferença entre a dívida acumulada e o valor de venda do imóvel ao final do contrato. Então, a gente definiu algumas premissas, como o custo de aquisição, valor do imóvel no início do contrato, a probabilidade de sobrevivência do indivíduo por mais de 4 anos, despesas administrativas. Então, tanto custo de aquisição quanto despesas administrativas podem ser em forma de impostos, custo de comissão, pagamentos de salários dos trabalhadores da empresa, ou algumas outras despesas que possam ocorrer. A gente usou também um spread bancário e o preço de um título pré-fixado. Então, o título pré-fixado para usar como ajuste inflacionário. E o spread bancário, a gente, para considerar que a seguradora ela vai precisar adquirir o dinheiro que ela vai pagar em forma de benefício, já que ela não adquiriu previamente. Então, a gente imaginou o uso de empréstimos. Então, esse spread é para cobrir a dívida gerada por esse empréstimo. E, para analisar sobre a perspectiva da oferta e da demanda, a gente usou duas metodologias distintas. Então, para a oferta, a gente usou o benefício estimado e usou uma TIR ponderada atualmente. Então, para cada ano, então a gente trouxe para cada ano futuro o valor esperado do benefício que a pessoa, que o beneficiário iria receber, trazendo ao valor presente e ponderando pela probabilidade de sobrevivência. E para a demanda, a gente utilizou o profit testing. Então, a gente considerou como saída da seguradora tanto o pagamento de benefício como as despesas que eram esperadas. E o valor de entrada era o valor esperado do imóvel no final de cada ano do fluxo, ponderado pela probabilidade de morte do segurado no período anterior. Então, se o segurado morrer depois de 5 anos, no final do quinto ano ou início do sexto, a seguradora vai vender o imóvel e assim capitalizar para tentar cobrir a dívida gerada anteriormente. Então, a gente definiu algumas hipóteses para testar alguns cenários. Então, a nossa tábua de mortalidade foi até 2000, segregada por sexo. A gente mapeou tanto para o caso masculino quanto feminino, embora não tiveram diferenças de resultados. A gente olhou para os dois. A idade, a gente olhou para indivíduos entre 60 e 80 anos. Então, a gente começou nos 60, porque o projeto de lei atualmente no Brasil, uma das poucas questões definidas é a idade mínima de aquisição. Então, colocaram como idade mínima adquirir hipoteca reversa só quem tiver 60 anos ou mais. A gente colocou também três outras premissas que são proporcionais ao valor do imóvel.
Então, resgate, despesa administrativa e custo de aquisição. Esse resgate é um valor digamos, de empréstimo que o segurado vai pegar com a instituição financeira, então, na celebração do contrato. Então, a gente colocou também essa hipótese de que ele poderia resgatar ou 0 até 25% do valor do imóvel. E a gente utilizou o índice FIPZAP para definir variação no preço dos imóveis. A gente observou que eles tinham histórico entre 2008 e 2019, aqui está errado, coloquei 14, mas a gente precisou fazer um ajuste nessa estimativa do FIPZAP, porque os dados entre 2008 e 2014, eles apresentavam uma hipervalorização dos resultados, e 2014 em diante era estado, no Rio de Janeiro, inclusive, era um decrescimento do valor do imóvel. Então, a gente não considerou esses dados muito bons para aplicar uma metodologia mais robusta. Então, a gente utilizou uma média de valorização anual do imóvel. Algumas médias otimistas e pessimistas, observando os valores do índice FIPZAP, e algumas intermediárias que foram mais utilizadas no trabalho, já que não apresentavam um valor intermediário entre alto crescimento e estabilização do mercado. Então, apresentando aqui os resultados. A gente definiu um resultado padrão para o cálculo de benefício. A gente está trazendo aqui benefício para homens e mulheres, indo da idade aumentando de 60 até 80 anos, com um percentual de resgate de 0 até 25%. A gente utilizou a tabela de 2000, idades todas entre 60 e 80, resgate entre 0 e 25, acrescendo de 1% em 1%. As despesas administrativas de 1,25% do valor do imóvel, proporção dos custos de aquisição 2%, spread a gente utilizou 2%, taxa pré é a mínima pré-fixada, com a data base 30 de 6 de 2020, e a valorização anual do imóvel a gente utilizou um cenário de 7,5%, que é um dos cenários intermediários que a gente estimou. Então, a gente não observou muita diferença entre homens e mulheres. Uma das coisas que a gente observou, obviamente, idades mais avançadas trazem um benefício maior, só que a gente viu muita pouca variação de resgate em cima do benefício. Muito bom. Passando aqui, a gente trouxe algumas variações desse cenário padrão. Então, a gente trouxe aqui os principais cenários com os efeitos interessantes que a gente observou, observando apenas o masculino. Então, trouxe aqui o feminino para poupar um pouco de espaço, já que os resultados são extremamente semelhantes. Então, a gente ajustou aqui a valorização anual do imóvel para 5%. Então, a gente diminuiu em 2,5%. Então, existem alguns casos em que não encontrou um benefício totalmente justo. Então, a gente limitou o benefício para ser no mínimo 0. Spread de 4% também. Então, aumentando a taxa de juros da dívida da instituição financeira, teve um efeito pior que desvalorizar o imóvel. Outro ponto que a gente fez foi aumentar a valorização do imóvel para 11,42%, que foi o cenário mais otimista que a gente viu, que é o índice para São Paulo entre 2008 e 2014. Então, teve uma valorização média de 11,42% ao ano nesse período. E aqui ficou um comportamento um pouco engraçado, mas porque idades de 60 anos recebem um benefício maior do que idades superiores. Observando os resultados, a gente percebeu que o imóvel valorizava tanto que o imóvel valorizar por um ano cobria mais do que a dívida acumulada da seguradora com juros, mais a dívida atual. Então, a cada ano que passava, o imóvel valorizava muito mais que por a despesa. Então, valia mais a pena para a seguradora manter o imóvel valorizando por 50 anos do que já querer quitar a dívida em 2, 3 anos. E a gente viu que esse efeito era completamente relacionado à dívida quando a gente olhou a valorização do imóvel nesse cenário de 42% com spread de 4%. Então, veio aqui um comportamento um pouco mais semelhante com o cenário padrão, em que idades mais baixas recebem menor benefício, idades mais altas recebem maior, e o valor do benefício vai incrementando para cada ano, no momento de celebração do contrato. A gente trouxe também aqui resultados para a demanda. Então, a gente trouxe o valor do benefício
e da TIR, do beneficiário, para uma pessoa de 60 anos, sem resgate, e a gente foi ajustando despesas administrativas e custo de aquisição, para ver como cada uma dessas duas premissas afetava o beneficiário. Então, a gente percebeu que o custo de aquisição, ele tem essa curva aqui, ele tem muito pouco efeitos, tanto sobre o benefício e até mesmo sobre a TIR do segurado. Já as despesas administrativas, eles têm um efeito muito grande. Isso ocorre porque o custo de aquisição, ele é pago apenas no momento da celebração do contrato, então vai diminuir um pouco o benefício, mas ele não compete com o benefício em si. Já a despesa administrativa, como é uma despesa que ocorre periodicamente, ao você aumentar a despesa administrativa da seguradora, o benefício cai. Então, a seguradora, para pagar R$10 a mais de despesa, vai diminuir R$10 a mais de benefício. Então, acaba tendo essa troca de gasto da seguradora, por isso o beneficiário ele sai perdendo quanto maior a despesa a seguradora tiver. E também a TIR, não sei se dá para ver muito bem aqui, mas a TIR, elas estão todas negativas. Então, financeiramente, não há um lucro para o segurado a hipoteca reversa. Falar um pouco da TIR, a gente até chegou a pensar como é que, se haveria algum custo de oportunidade para você continuar morando no imóvel que não é seu, sem pagar um aluguel, sem ter uma despesa extra. Mas aí, como não é um fluxo real, a gente não viu ninguém na literatura que usava essa abordagem, a gente decidiu trazer só a TIR de valores reais. Mas uma coisa que a gente observou, tanto pelos nossos resultados, quanto a vários autores da literatura internacional apontaram, é que é um investimento extremamente seguro. Então, você não gera uma dívida. A seguradora tem uma dívida com você. Vai ser quitada no momento da sua morte. E se eles tomarem prejuízo ou lucrarem, entre eles. Boa gestão ou má gestão dos seus recursos. A gente trouxe aqui umas variações dos resultados da demanda. A gente está colocando à esquerda os benefícios e na direita o valor ativo. Então, a gente aumentou a idade para 70 anos. O comportamento é exatamente o mesmo. A TIR não chegou a ficar positiva também para esse caso. A gente aumentou a valorização do imóvel para 11,42%. Então, também teve o mesmo comportamento. Nesse caso, apareceu alguma TIR positiva. Então, quando o imóvel valoriza muito, é extremamente viável para o segurado fazer uma hipoteca inversa, já que ele passa, sim, a ter retorno sobre esse bem. Além de continuar vivendo nele, ele vai ter um lucro por realizar a hipoteca inversa. Mas, como cenário volta para o cenário padrão, quando a gente aumenta a taxa de juros, isso só acontece quando o imóvel valoriza muito acima da taxa de juros. Então, a gente não chegou a buscar essa proporção em que o imóvel, proporção que define uma regra entre valorização do imóvel e spread, mas a gente vê esse comportamento. A gente alterou aqui resgates para 5%, 10% e 20%. Não apareceram variações no resultado. Aumentar o resgate, a gente percebeu que é como aumentar o custo de aquisição, porque os dois são despesas que a seguradora possui no momento da celebração do contrato. Então, para a seguradora, tanto faz gastar R$1.000 pagando imposto ou gastar R$800 pagando imposto e 200 como empréstimo para o segurado. Então, esses dois não tem diferença, é o mesmo comportamento. E afetou muito pouco, como já afetava o aumento dos custos de aquisição. E trazendo aqui os resultados para oferta, a gente fez o Profit Test, trouxe aqui o resultado do Profit Test na expectativa de vida do segurado. Então, olhando para o período da expectativa de vida do segurado, quanto que a seguradora espera ter de lucro ou prejuízo, e também quantos anos são esperados até que o Profit Test passe a apresentar um valor positivo. Ou seja, quanto tempo até a seguradora apresentar algum lucro.
a gente percebe que na expectativa de vida do segurado, a grande maioria dos valores para o cenário padrão, que é o mesmo da demanda, são resultados negativos. Então, na expectativa de vida do segurado, a seguradora espera muito prejuízo. E também, um ponto que a gente observou é que ela é, de modo muito semelhante, afetada pelos dois despesas. Então, tanto o custo de aquisição quanto despesa administrativa afetam elas, que a gente está olhando 60 anos. Então, uma diagonal, essa aqui é custo de aquisição, essa aqui são despesas administrativas. Então, pagas periodicamente ou pagas só na celebração do contrato. Então, as duas afetam a seguradora, diferente do segurado, que é afetado majoritariamente só por uma. E a gente trouxe aqui para 70 anos, então também não obtiveram muitas variações, apresentou apenas o mesmo comportamento. E a gente trouxe aqui a valorização do imóvel para o cenário de crescimento mais otimista possível, que a seguradora ela espera lucrar muito cedo e depois mais tardiamente, do mesmo modo que nos outros. Então, para a seguradora, a valorização do imóvel no Profit in Test é a única que não traz um comportamento diferente. Mas a gente trouxe aqui também o gráfico de como que é o valor do imóvel azulzinho e a despesa acumulada da seguradora em vermelho para esse caso de crescimento de 11,42%. Então, dá para observar que as duas despesas elas andam muito coladas no início e depois, no final, elas desgrudam, em que o imóvel está muito acima da despesa. E por isso que ela prefere indivíduos mais novos do que mais velhos nesse caso. Para outros casos, a despesa ela termina maior e existe um período aí, colocar datas fictícias entre, por exemplo, 19 e 35 anos em que a seguradora ela possui lucro. Então, existe um período mais ideal, então, no começo há um lucro e no final é um prejuízo em outros cenários. Então, as nossas considerações finais para o segurado, a hipoteca reversa não se mostrou um bom investimento financeiro. Isso bateu com a literatura internacional. Então, eles veem que os indivíduos não veem atratividade financeira na hipoteca reversa, mas todos chegam à conclusão que ela é viável, principalmente por conta da sua segurança e para incrementar gastos na velhice. Então, existem até alguns trabalhos que chegaram à conclusão que é uma ferramenta muito boa para você usar como um seguro próprio, para utilizar essa receita ganha com gastos que surgem apenas em idades mais avançadas, como um aumento nos custos com saúde, contratar cuidadores pessoais ou alguns outros custos que apareçam em idades mais avançadas. Para a seguradora, a gente verificou que é um produto comercializável, lembrando que esses resultados eles aparecem muito. A seguradora só vai ver um lucro alguns anos para frente, mas a gente usou um benefício atualmente justo. Então, quando as seguradoras levam esse produto para o mercado, geralmente elas vão colocar uma margem de segurança no seu campo e o benefício vai diminuir um pouco, aumentando um pouco a expectativa de lucro da seguradora e trazendo esse lucro um pouco mais para o presente. E a gente viu muito menos estudos sobre essa perspectiva da oferta em relação à demanda. Isso até acabou um pouco complicando desenvolver um pouco essa conclusão em comparação com resultados internacionais. E um ponto muito interessante, um ponto muito importante que a gente viu é como esse resultado afeta a seguradora. Então, existem variáveis que afetam muito pouco o segurado, mas afetam muito a seguradora. E existem variáveis que afetam as duas. Como a gente falou, uma das motivações desse trabalho é a regulação que está sendo elaborada no Brasil. Então, uma observação dessas premissas que afetam um e não o outro, elas são importantes para o regulador na hora de definir como vai funcionar esse contrato.
Ok, Gabriel, muito obrigada. Posso só fazer uma consideração breve, realmente, antes de você falar? Eu queria só colocar em perspectiva, se puder só descompartilhar, Gabriel, por favor. É o seguinte, ano passado eu apresentei um trabalho, eu acho que sempre muito interessante quando esses temas que estão em discussão, a gente traz um pouco para a academia para poder fornecer algum tipo de subsídio para tomada de decisão, seja lá por que indivíduo for, seguradora, agente privado, governo e assim por diante. Ano passado, eu trouxe aqui o caso do Universal Life, que também é um tópico em discussão já há muito tempo, que está passível de regulamentação desde 2016 e até hoje não se definiu o devido fim para o caso brasileiro. O caso da hipoteca reversa é idêntico, quer dizer, já está há muito tempo em tramitação no Congresso Nacional, está lá parado na Comissão do Estatuto do Idoso, e eu até consultei esses dias, continua parado, ninguém discute esse assunto, e talvez não discuta. Então, nesse caso aqui, a ideia inicial, a gente até tinha discutido um pouco do título, né, Gabriel, assim, era o ditado famoso da nossa avó, né, tijolo, moeda forte, invista em imóvel, não sei o quê. Aqui a gente está falando o seguinte, para essa finalidade, há pouca ou nenhuma atratividade por ambos os lados, do ponto de vista do governo e do segurado, aliás, do segurador e do segurado, que torna esse produto viável. Quer dizer, o Universal Life, quando a gente apresentou ano passado, tinha baita jogo, então era muito atrativo para ambos os lados. Agora, a hipoteca reversa, curiosamente, não. E ano passado eu estava apresentando outro trabalho, e num outro congresso encontrei um sujeito do Banco Central e perguntei para ele, ele trabalhava um pouco com essa história de hipoteca reversa. Perguntei, escuta, a evidência que vocês têm aí dá jogo ou não? Aí ele me disse assim, não, esse negócio é muito pouco vantajoso, por isso que a gente não está nem com vontade de levar esse negócio adiante. Aí eu até falei para o Gabriel, falei, ufa, ainda bem que o nosso resultado corrobora com o que o Banco Central está olhando, porque eles estão realmente muito atentos. Isso aqui é um produto financeiro, é um derivativo, atenção, produto financeiro voltado para pessoas idosas, com o objetivo de prover renda na aposentadoria quando as pessoas mais precisam. Então, quer dizer, tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse tipo de argumentação e produto financeiro, porque a gente está falando de uma camada que tradicionalmente é desprovida de cuidados. Então, eu só queria fazer essa consideração que esse era basicamente o objetivo do trabalho e eu fico muito feliz de a gente ter tido uma resposta para ele, ainda que ela seja, não, ela não é viável, quer dizer, ou parece não ser viável. Né? Então, era essa consideração, Selma, que eu queria fazer. Nossa, parabéns aí, Gabriel, professor João Vinícius, mais uma vez aí com esse excelente trabalho, provando aí. Não, eu achei tão interessante esse trabalho, né? Para mim, mais uma vez, foi um trabalho informativo. E logo eu já vi, tem um projeto de lei que já está em andamento aí, né? Então, a primeira coisa que eu faço é amarrar isso aí, né? O governo já está sabendo disso, como é que está no nosso país a situação, né? A institucionalização disso aí. E pior, né, Selma? Não há subsídio empírico que subsidiem as decisões governamentais. Tá lá, tem alguma evidência? Não, não tem. É o que temos. Então, de novo, tomando decisão sem ter subsídios técnicos. E essa é a nossa João Vinícius e Gabriel, e lá fora, ele tem dado certo esse produto aí? Nos Estados Unidos, existe bastante subsídio no governo, então está em crescimento. Está em crescimento nos Estados Unidos, tem resistência, assim, que... Não, lá, na verdade, é um mercado razoavelmente maduro. Nos Estados Unidos existe até um programa do governo específico para isso, né? O AGEM, Hipoteca Mortgage, blá, blá, blá. Na Austrália existe esse produto também. Em alguns países, muito pontualmente na Europa, também tem. Salvo engano, né, Gabriel? Itália e... Itália é bem novo, tem né? Holanda está crescendo, vocês apresentam esse detalhe. Então, assim, é tudo muito... e é um tema que surpreendentemente, esse é um tema que é um hot topic, ou foi, pelo menos nos últimos 5 anos, um hot topic de pesquisa internacional lá fora. E que aqui a gente ouviu dizer que funcionava lá e vamos tentar tropicalizar, só que sem fazer as devidas adaptações, que é mais ou menos a mesma evidência que a gente trouxe ano passado no Universal Life. Quer dizer, a SUSEP tentou tropicalizar um produto que dá certo lá fora, sem avaliar tecnicamente se dava lucro ou se não, se haveria demanda por esse tipo de produto ou não.
E no caso, como eu falei, no Universal Life, até que a ideia foi boa, bem sucedida, tem atratividade por ambos os lados do mercado, tanto seguradora como segurado. Agora, esse aqui, curiosamente, não. E nos Estados Unidos, as evidências empíricas também mostram que não tem muita atratividade, ainda que ele esteja plenamente regulamentado. Então, os resultados são muito curiosos e difusos. Tem algumas resistências lá fora, nos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. Por quê? Em função de quê? Porque, assim, pelo propósito, como vocês bem colocaram, o propósito da previdência, ou seja, seria interessante, né? Na verdade, a lógica do produto é tentar prover uma complementação via annuity, como foi trabalhado no trabalho anterior, via anuidade, via previdência complementar, para tentar prover renda adicional para os idosos. Isso aqui é meio que um mecanismo de previdência complementar. É uma possibilidade, né, adicional a esse provimento de renda aos idosos. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que, de um lado do mercado, os segurados, eles podem morrer antes de receber plenamente toda a renda, atuarialmente falando, e do ponto de vista da seguradora, o baita risco que ela sofre é o risco de liquidez, porque você não sabe, embora você vá provendo renda para alguém, outra coisa é você receber o imóvel quando a pessoa morrer, e depois de ela morrer ainda conseguir vender. E a gente sabe como venda de imóvel não é imediata, né? Então, quer dizer, não é um mercado plenamente líquido. Você gera um estoque de ativos físicos, só que talvez ele gere um risco de liquidez enorme para o ponto de vista das seguradoras. Então, a nós ainda nos causa certa estranheza ter certa difusão desse produto sem uma devida atratividade por ambos os lados do mercado. E como o Gabriel falou agora há pouco, as evidências internacionais, quer dizer, os nossos resultados estão em linha com o que o mundo está dizendo. Esse negócio não é atrativo, nem para a seguradora, nem para o segurado. Curioso. E o que eu achei interessante vocês utilizaram o mesmo modelo, né? O modelo de Lee, não foi? Vocês utilizaram Exatamente. mesmo? A gente tentou tentar tropicalizar, né, Gabriel, usando os parâmetros brasileiros, calibrando o modelo de Lee 2012, que é um modelo de equação de difusão estocástica. Modelo sofisticado, Gabriel apanhou pra caramba para implementar esse negócio, mas a gente conseguiu realmente implementar, e está tudo bonitinho lá, bem descrito. Não, bom, o nosso tempo está curtinho aqui, mas não, é tão gostoso discutir isso aqui, né? A gente vai a noite inteira, né? Mas é o seguinte, olha, eu sobre esse trabalho aí, para mim, mais uma vez, um trabalho super completo, o Gabriel e o professor Vinícius aí, né? É um trabalho original aqui para o nosso país. Eu não tinha nenhum trabalho, eu desconhecia, eu busquei para comparar, né, outros trabalhos. Aí eu fui na literatura internacional para comparar com o trabalho de Lee, mas não tive tempo de fazer uma leitura para fazer essa comparabilidade, né? Que eu acho muito bacana também para comparar os resultados, né? E ver o que deu certo e o que deu errado, né? Qual foi a trajetória e as fontes que ele utilizou e as fontes de base de dados que vocês utilizaram, né? Porque isso tem uma influência forte também, né? A série que você está pegando, né? Então, ou seja, as premissas. Selma, se você me permite, o Thiago fez no chat uma pergunta que, na verdade, é uma colocação que tem a ver com o que você está falando e com o que a gente já tinha acabado de dizer, né? Quer dizer, tem vários caminhos ou trabalhos ou evidências que apontam para a não viabilidade desse produto, né? Vamos dizer assim, produto financeiro. E aí, o Thiago mencionou e a gente fez, inclusive, essa menção nos 2 últimos parágrafos do trabalho, trazendo 2 papers, 2 evidências até recentes, de 2020, falando sobre eventuais caminhos que possam tornar esse produto atrativo por alguma perspectiva. E qual é a argumentação? Que foi isso que o Gabriel mostrou no último slide, que foi sobre, eventualmente, não complementar ou usar a renda da aposentadoria, né, ou da hipoteca reversa como renda, mas usar acoplando esse produto para alguma necessidade naquela fase da vida. Qual seja, planos de saúde, cuidadores, e lá nos Estados Unidos eles usam um produto chamado Long Term Care, que tem a ver com esse negócio de cuidados na velhice, né? Então, congelou. Contribuição, Thiago?
super obrigado pela sua colocação. A nossa contribuição é olhando... Opa, que cortou, acho que é a minha internet. Mas a nossa contribuição é olhar sobre puramente o aspecto financeiro dessa operação. Quer dizer, dá lucro, prejuízo, é viável, não é viável. Sob essa perspectiva, o produto não é bom. Agora, se eventualmente você usa esse produto para financiar outras coisas, talvez ele seja adequado, por que não? Então, essa é a contribuição. Super obrigado pela colocação, Thiago. Uhum. Gente... Fazer um comentário, desculpa, Selma, só sei que Oi, a gente professor estourou o Luiz tempo. Afonso, sim. Deixa eu fazer um comentário muito breve. Assim, quando você estava apresentando, eu fiquei olhando os gráficos e falei, pô, alguma coisa tem que dar viável nesse negócio, algum perfil e tal. Porque tem uma questão do lado da oferta, tem uma questão do lado da demanda, né? Porque talvez um ponto para pensar algum nicho de viabilidade, se é que existe, seria algum perfil muito específico de pessoa, como está mencionado lá no final, assim, ele tem meio que a cara de um seguro, alguma coisa assim, aquele indivíduo que mora sozinho, aquele cara que tem uma mortalidade diferente, tipo Death Bonds, a gente olhou lá atrás, né? Aquele cara que não tem nem ninguém mais que cuide dele, aquele cara que tem uma aposentadoria baixa, né? Aquele cara que só tem a casa. E aí, de novo, a questão dos dados, né? Seria muito legal, que a gente não tem e tal, mas ter acesso, que você precisaria saber duas coisas. Uma, estrutura familiar do sujeito, se ele tem filho, se ele não tem alguém para cuidar dele. Outra coisa, se ele tem algum outro ativo financeiro, né? Porque esse cara tem um ativo que não é líquido, que é a casa dele. Outras pessoas, eventualmente, têm. Aí, então, talvez pensar alguma coisa nisso, mas aí é um modelo meio 2.0, mas teria que olhar um pouco esse lado da demanda, né? Para entender esse só vou chamar a atenção aqui, porque a gente recebeu um comunicado que daqui a pouco vai cortar a internet, mas pode continuar, professor Luiz, por gentileza. Não, era isso. Era isso, Luiz. Não, é só para complementar, porque o Luiz tem toda a razão, e a gente já abre esse disclaimer logo no começo e no final a gente tem que retomar, porque é uma questão de doação, né? Tem a ver com os herdeiros, inclusive. Imagina que o idoso ele tem um filho lá que ele quer tornar o negócio líquido para ele, mas no fundo tem um interesse de algum parente, alguma coisa assim, que tem interesse legítimo segurável sobre aquele, segurável ou não, sobre aquele bem. Então é muito complicado porque tem que realmente entender como se passaria esse produto adiante. Mas, de fato, você tem razão, Luiz. O ponto é o seguinte, de novo, né? Modelar o aspecto do herdeiro nesse particular, ele seria quase que inviável, né? Mas você tem razão quanto à possibilidade de identificar algum perfil muito, muito particular para onde isso daria jogo. O Gabriel até encontrou umas tiers positivas, mas assim, elas são tão próximas de zero que quase não vale a pena, quer dizer, quase nunca vale a pena, exceção de caudas realmente muito peculiares, mas realmente esse é um ponto a ser observado. Porque dá a impressão que vai ser um produto de nicho, até porque depois você olha algum lugar, sei lá, acima de 70 não tem tiro ou qualquer coisa assim, então, pô, justamente esse cara que precisava, né? Mas talvez pensando que mais gente vai morar sozinha ao longo do tempo, o cara vai ficar sozinho, sei lá o quê, XYZ, pode ter a possibilidade, mas é muito, muito legal. Parabéns, Gabriel, e parabéns, professor João. Eu não. Parabéns aí a todos, gente. Foi maravilhosa essa discussão, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui, né? E a gente espera aí... Desculpa, Selma, só para fazer propaganda também, o trabalho do Rodrigo e o trabalho do Gabriel estão indicados a prêmio no Congresso. A Fernanda de mais cedo, né? Então, parabéns a todos. Bacana! Bacana. Gente, é isso. Foi um prazer participar aí, né, como mediadora desses trabalhos, né, que foram maravilhosos, né, e vamos partir para a divulgação mesmo, que são muito informativos, e publicar, né? E eu agradeço a todos aqui, né, por esse encontro maravilhoso aqui com a gente, né? E é isso, vamos em frente. Muito obrigada, tá?